Estes e outros conteúdos estão disponíveis em www.beiratv.pt. Com os meios de comunicação e as redes sociais a dominarem cada vez mais o cotidiano de grande parte da população mundial, educação para os média e literacia digital tornaram-se uma preocupação importante dos pedagogos no sentido de os cidadãos se tornarem leitores e produtores críticos de mensagens utilizando as ferramentas multimédia. Perspectiva que leva a avanço em países como a Austrália ou o Canadá, mas que também tem vindo a ganhar força na Europa. Em Portugal, vários jornais nacionais e regionais têm apostado numa aproximação às escolas para que os alunos saibam interpretar e analisar as mensagens dos média, bem como produzir conteúdos utilizando a escrita ou a linguagem audiovisual. Entre 2007 e 2011 foi esse o propósito do projeto Educação para os Média no Distrito de Castelo Branco e é esta iniciativa, centrada nos jornais escolares, que vamos começar por conhecer. Com os média a conquistarem cada vez mais tempo no cotidiano dos cidadãos, a literacia digital é uma questão que tem vindo a preocupar os pedagogos. Um doutoramento na Universidade de Lisboa sobre um CD-ROM destinado a ajudar professores e alunos a produzirem jornais escolares esteve na base do projeto Educação para os Média no Distrito de Castelo Branco. Trabalho desenvolvido ao longo de 3 anos com a comunidade local e acompanhado de perto por investigadores de 8 universidades. Nós procurámos sempre dar uma dimensão nacional e internacional ao projeto ao irmos pedir consultores que eram muito experientes em Portugal e no estrangeiro que nos ajudassem. Isso é que nos permitiu fazer evoluir o projeto, criar o concurso de jornais escolares e, ao mesmo tempo, foi a primeira vez em Portugal que foi feita uma formação de professores a mais de 100 professores na área de educação para os média. Sediado na Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Castelo Branco, o projeto centrou-se na produção e distribuição de conteúdos em papel e na internet. A colaborar com as escolas do 2º e 3º ciclos estiveram também o Labcom da Universidade da Beira Interior, a empresa NetSigma e o jornal Reconquista. Ici, ça crée une espèce d'identité territoriale autour de Castelo Branco. Criou-se uma espécie de identidade territorial em torno de Castelo Branco. Vê-se que os professores e os alunos se envolvem com prazer. Isso não se vê muito nos outros países europeus. Nos outros países são utilizados não só os jornais em papel, mas também as produções online ou televisivas. No entanto, demos conta de que a produção para os jornais em papel reúne mais competências e aprendizagens. Fédère beaucoup plus de compétences et d'apprentissage que les autres. Para além de uma plataforma e de um sítio na internet, a iniciativa abrangeu a criação de fichas pedagógicas e de um manual de apoio, já traduzidos para inglês. Envolvidos estiveram 50 professores e 600 alunos de 24 agrupamentos e escolas. 20 delas tornaram-se publicadores ativos, contando com a impressão gratuita dos seus 24 jornais. Periódicos onde, através de notícias e crónicas, se fala sobretudo da escola, da educação e das visitas de estudo. A maior parte dos alunos colabora bastante, mas não colabora tanto com o jornal escolar porque eles não sentem que o jornal é deles. Eles sentem que os temas são impostos pelos professores. Se o jornal estivesse mais na linha dos interesses dos alunos, acho que os resultados teriam sido outros. Há, portanto, aqui uma certa contradição entre aquilo que os jovens e os professores e as escolas continuam a gostar, que é o impresso, e aquilo que a realidade nos impõe, que é cada vez mais o online. O online implica uma gramática própria, portanto há uma sintaxe de notícia, uma sintaxe e uma semântica que não é rigorosamente a mesma da notícia e do conteúdo impresso. Portanto, penso que há interesse em que as próprias escolas do ensino básico e do ensino secundário deem um passo em frente na criação de conteúdos online e depois na própria descodificação. A educação para os média leva avanço em países como a Austrália ou o Canadá, tema emergente na Europa e que ganhou importância com os meios digitais. Em Portugal, vários jornais nacionais têm apostado numa aproximação às escolas. A um nível regional, juntam-se agora outros parceiros e a componente cívica. Tudo para que os alunos saibam analisar as mensagens dos média e produzir conteúdos utilizando a escrita ou a linguagem do audiovisual. Se ninguém nos preparar para consumir estas mensagens, seremos analfabetos perante o mundo audiovisual.
audiovisual. Um dos grandes desafios que a escola e a educação devem ter é preparar a cidadania no que se começa a chamar de competência comunicativa ou audiovisual, que são as chaves de interpretação da realidade desde um ponto de vista mediático. Os alunos estão rodeados de média e eles não podem aceitar passivamente tudo aquilo que lhes aparece, eles têm que ler criticamente e um dos objetivos do projeto foi que eles conseguissem também serem ativos na partilha das suas ideias e das suas opiniões. Não temos só de ensinar as pessoas a defenderem-se da televisão, senão a apropriarem-se do meio audiovisual para que possam comunicar com ele e transformar-se. Porque é que nas escolas as crianças têm obrigatoriamente de traduzir tudo o que sabem em textos escritos? Porque não podem utilizar uma câmara, um computador ou uma página na internet. Alguns professores referiam no final, eu não mudei só a minha imagem que eu tinha dos média, mas mudei as minhas práticas pedagógicas em função dos média. Do projeto que tem sido apresentado em conferências dos Estados Unidos ao Japão e que poderá vir a ser reproduzido noutros pontos do país, resultou também um livro de boas práticas a publicar em março de 2011. Entretanto, os professores envolvidos apostam num grupo de educação para os média, integrar a literacia digital nos currículos escolares e alargá-la a todos os graus de ensino são algumas das intenções deixadas em cima da mesa. E é para pôr de novo na agenda e em perspectiva o tema que temos connosco Vítor Tomé, investigador e formador nas áreas de educação para os média e da literacia digital. Jornalista profissional desde 1993, ao longo de 2 décadas, o editor do Ensino Magazine trabalhou em meios de comunicação social portugueses de âmbito regional, como os jornais Reconquista e Gazeta do Interior de Castelo Branco ou a Rádio Contestável da Sertã, tendo sido correspondente dos diários nacionais Correio da Manhã e 24 Horas. Entre 2007 e 2011, o agora investigador da Fundação para a Ciência e a Tecnologia integrou a equipa do projeto Educação para os Média no distrito de Castelo Branco, concebido a partir da sua tese de doutoramento na Universidade de Lisboa sobre jornais escolares. A iniciativa viria a merecer uma menção especial no Prémio Mundial de Jovens Leitores, atribuído pela Associação Mundial de Jornais e de Editores de Notícias. Desde então, Vítor Tomé lecionou em instituições como o Instituto Politécnico de Castelo Branco, a Universidade Nova de Lisboa, a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro ou a Universidade de Yosei, em Tóquio, tendo trabalhado ainda em programas do Conselho da Europa para a diversidade inclusiva e para a participação democrática dos média. Autor de 3 livros, bem como de diversos capítulos e artigos científicos, o especialista de 45 anos está a terminar o pós-doutoramento sobre redes sociais e a nova literacia nos média na Universidade do Algarve, Universidade Católica de Milão e no Centro de Ligação do Ensino e dos Meios de Informação, em Paris. Bem-vindo, Vítor. Há uma década, o jornalista americano Dan Gilmer, que então, com a ajuda dos leitores, escreveu o livro Nós, os Média, e numa altura que estavam a emergir em força os blogs e os cidadãos repórteres, dizia ele, acreditando que o futuro do jornalismo estava precisamente algo que é mais comum hoje em dia, que era a troca de experiências com o público e que o público precisamente deveria participar na construção da notícia e na cobertura de áreas até então ignoradas, desde que salvaguardassem, ao fim e ao cabo, alguns dos princípios que ainda hoje são comuns no meio do jornalismo. Ao fim e ao cabo, com a entrada em cena das redes sociais e do cruzamento cada vez maior entre jornalistas, fontes e audiência, esta perspectiva também vai de acordo com a tua. Nós, de facto, hoje em dia, somos nós, os média? Obrigado pelo convite. De facto, em relação a sermos nós os média, eu poderia dizer que concordo, partilho em parte dessa opinião, porque houve pelo menos uma revolução na passagem da internet, digamos, 1.0 para 2.0, que é a possibilidade de participação. E essa possibilidade de participação foi alargada, existe, pode ser feita a qualquer momento. O público potencial é o mundo que tem acesso à internet. E, portanto, a mudança é enorme em relação... Eu podia produzir mensagens média antes, mas não teria espaço para as divulgar, por mais criativas que elas fossem. Não conseguiria chegar a um público. Com os blogs, com as redes, é possível chegar lá. A grande questão que se coloca é que não sei até que ponto, e alguns estudos vão dizendo que, de facto, as pessoas não usam esses meios para, de facto, intervir, usam mais esses meios para reproduzir. Como é que se aplica no jornalismo? Há vários estudos, e muitos deles em curso, sobre como é que os jornalistas usam as redes sociais, e não queria centrar-me especificamente nisso, mas, por exemplo, as redes sociais são muito importantes em termos de fontes, porque o que acontece é que o jornalista
continua a ter que verificar as fontes, só que essas fontes diversificaram muito. Portanto, é preciso estar atento à rede, não só para perceber o que os outros jornalistas estão a fazer, mas para perceber o que está a acontecer e verificar-se. Portanto, acaba por ser uma espécie de montra-farol praticamente em tempo real e mais aproximado do que está a acontecer de facto no mundo real, não é? Sim, é mais fácil, porque se um elemento de uma família diz que faleceu alguém importante dessa família, que era uma pessoa com grande relevância em algum dos setores da sociedade, o jornalista tem de imediato acesso à fonte sem ser por via oficial. Portanto, isso até começa a ser um problema para as próprias agências de informação, que normalmente são as primeiras a dar a notícia, uma Associated Press, uma France Press, a própria Luz em Portugal, ou a EF em Espanha, e não só em Espanha, obviamente. Mas as agências começaram a ter esse problema, e isso coloca uma pressão enorme sobre o jornalismo, porque eu tenho que ser a primeira porque sou a agência. Concorre ao mesmo tempo com blogs, concorre ao mesmo tempo com jornais, com rádios, com televisões. E o que é que isso coloca? Muitas vezes leva ao erro. Ainda recentemente a France Press anunciou que o Sr. Bouygues em França tinha falecido quando isso não era verdade. Esta urgência, este espírito de velocidade tão característica do mundo ligado em rede, e cada vez mais hoje em dia, pois em certa parte, como diz, acaba por penalizar também em parte o produto informativo, mas também há ainda, felizmente, quem pense que mais importante do que chegar primeiro é chegar com o devido contexto e explicar melhor aquilo que há a explicar e sobre o qual há que falar. Sim, essa é a grande questão. Aliás, se nós virmos as tendências do jornalismo para o jornalismo de dados, que não se fica pelos dados, mas que vai buscar histórias e que explica, o jornalismo interpretativo, o jornalismo imersivo, portanto, já usando a tecnologia para reproduzir a realidade e mostrar o que aconteceu usando tecnologias digitais, vão no sentido do contexto, porque o que se passa, e continua a passar, é que, associado a uma crise enorme do modelo de negócio dos médias, modelo de negócio tradicional baseado na publicidade e nas assinaturas, aconteceu um problema de excesso de conteúdo. É necessário explicar, não há tempo para explicar, portanto fica tudo muito pela espuma, mas as pessoas têm a sensação que estão informadas. Portanto, era aquilo que o Edgar Morin, já há muitos anos, nos anos 80, referia como a sobreinformação provoca a subinformação. Portanto, eu sei um bocadinho acerca de muitas coisas, mas não sei nada de substancial acerca do que quer que seja. E sentes, por exemplo, essa falência desse modelo económico da grande parte das grandes estruturas mediáticas que ainda existem, que é uma das razões para tudo isto ter falhado, mas também, por outro lado, esta separação que acaba por haver entre estes meios e o grande público, que hoje tem à sua disposição outros meios que lhe permitem ter uma participação na esfera pública muito mais intensa. Sentes, por exemplo, que é também devido a isso que géneros como o jornalismo hiperlocal ou de proximidade vieram colmatar um pouco esse afastamento ou essa separação entre estes meios de divulgação e o grande público e depois acabou por ser ainda mais potenciado através das redes sociais? Sim, o jornalismo hiperlocal trouxe uma grande vantagem a partir do momento que o jornalista hiperlocal não tenta reproduzir localmente o modelo dos médias tradicionais. E como é que não pode reproduzir? Há casos de jornalismo hiperlocal, seja ele mais tradicional, em suporte impresso, por exemplo, ou até feito única e exclusivamente online, em que uma das coisas que não tem é o ruído da publicidade. Quem paga o produto, quem paga a informação, são os próprios leitores. Há vários modelos, há imensos modelos. Um dos modelos, por exemplo, que posso apresentar, estive há pouco tempo num jornal em Marselha que se chama Le Ravi, e esse jornal não é vendido, portanto não existe online, existe apenas em papel. Os exemplares são caros, existe por assinatura, tem 3 tipos de assinantes, os beneméritos, tem o empresa, tem o individual, e são essas pessoas que pagam para que o jornal possa sair. Não há sequer publicidade nesse jornal. E depois, a vantagem é que as pessoas também podem escolher algumas das temáticas que são abordadas no jornal, até por vezes propostas pelos jornalistas. O que é que vocês preferem que nós investiguemos este mês? Portanto, fazem jornalismo de investigação hiperlocal, mas com algum sentido. Portanto, é algo novo. E há outros exemplos já. Nos Estados Unidos, online, não só o que é feito pelas ONGs, mas também até por empresas,
há pessoas que podem participar nas reuniões de redação, era como se fossem os super assinantes, os super participantes. Portanto, são modelos de financiamento completamente alternativos que garantem pelo menos uma grande independência relativamente aos poderes instituídos, digamos assim. Aqui introduzirmos a temática do jornalismo não acontece por acaso, porque ele acaba por ser a montra tradicional do cidadão para o universo onde essa realidade é transposta, muitas vezes através de meios que já ficaram um pouco para trás, portanto, os tais meios tradicionais, com os novos média, as novas janelas para o mundo, acabamos por perceber cada vez mais que os média, de facto, não são assim uma janela tão transparente quanto isso, como já diria o James Potter no Media Literacy, e de facto é por isso então que esta literacia para os média, esta educação, importa cada vez mais aumentá-la e fazer com que o cidadão esteja mais presente em todo este universo. Sendo ao fim e ao cabo que esta percepção desta necessidade, apesar de ter sido mais trabalhada em meio anglo-saxónico, nomeadamente nos Estados Unidos e no Canadá, só agora começa a emergir na Europa e tem, eventualmente, sendo a realidade um pouco diferente deste lado do Atlântico, outras fronteiras e outros problemas para esbater, antes de facto conseguir alguns resultados? Há aqui grandes diferenças. Digamos que há velocidades completamente diferentes dentro da mesma Europa. Porque se eu for para uma Suécia, ou se for para uma Áustria, ou até para o próprio Reino Unido, tenho uma realidade que não tenho, por exemplo, em Portugal, não tenho em Espanha, não tenho em França, embora existam depois exemplos, mas esses exemplos são ilhas. Mas é necessário fazer-se algo, porque a Unesco começou nos anos 60 nesta área. Em 82 publicou a Declaração de Grunwald, que defendia a educação para os meios de comunicação, porque estavam claramente a explodir os média e cada vez havia mais. Ora, em 2007, nos 25 anos da Declaração de Grunwald, houve uma reunião em Paris para celebrar esses 25 anos e a declaração de 12 pontos que saiu dessa reunião é uma declaração que diz que a Declaração de Grunwald está mais atual que nunca, a única coisa que evoluiu foi a tecnologia. Portanto, o problema vem identificado de há muito tempo. A questão é, quando nós nos centramos em quem é que vai fazer isto, quem vai fazer a educação para os meios de comunicação, a literacia dos média, vamos ser todos. Não é só perceber qual é que é o nível de literacia dos cidadãos, isso pode ser importante. Não é só perceber que temos que proteger os cidadãos porque os médias são muito perigosos. Quer dizer, andar na rua também é muito perigoso. E não deixamos de andar na rua por causa disso, não é? E não deixamos de andar na rua. Portanto, é preciso preparar as pessoas. Se nós ensinamos os nossos filhos a atravessar uma passadeira e nos preocupamos podemos ensinar que um site, eventualmente, .com, não tem a credibilidade de um site .edu ou .org. São coisas simples, às vezes. Mas hoje é preciso mais do que isso. O que abriram e continuam a abrir os média os jovens têm uma escrita pública como nunca outros jovens tiveram. Agora, eles são capazes de o exercer, provavelmente eles até sabem produzir porque têm competências técnicas, porque eles têm uma capacidade de autoaprendizagem, de exploração sem medo de estragar, muito superior à dos adultos, muito superior à minha geração. A questão é a parte cultural, a dimensão moral-cultural da história que eles querem fazer, e aí eles têm já muita dificuldade em produzir. E é importante perceber que, quando falo aqui de escrita, a escrita não é uma escrita de palavras, é uma escrita de símbolos, de imagens, de imagem em movimento. Várias linguagens, várias gramáticas, não é? Várias gramáticas, e portanto, isso mesmo, é preciso perceber. É possível produzir a preços muito baixos, ou gratuitamente, é possível publicar a qualquer hora, de forma muito simples. Eu com o telemóvel consigo fazer muitas coisas hoje, mas isso faz-se ou não? E se faz, isso tem sentido ou não? No fundo, estamos a falar sempre de participação, que ela já estará garantida por ferramentas que hoje estão à disposição de qualquer pessoa, que permitem fazer praticamente tudo e expor esse material a nível global, mas aqui um ponto essencial e crítico dentro deste tema, da educação para os média e da literacia mediática, é sobretudo a questão da participação através de um crivo crítico. Ao fim e ao cabo, este acaba por ser o grande trabalho que tem que ser feito junto da população mais nova e, preferencialmente em ambiente escolar, para que os jovens, para além de consumidores e produtores de conteúdos, o sejam também dentro de uma perspectiva crítica e que percebam, uma questão fundamental é que, regra geral, hoje as guerras também se fazem através dos ecrãs e são também os ecrãs, sejam eles quais forem, sejam quais forem as linguagens utilizadas, são autênticas formas de poder, de persuasão e mais ainda de manipulação das massas, não é? Sim, consegue-se fazer. Obviamente, essa manipulação, seja ela mais eficaz ou menos eficaz, seja ela mais
preparada ou até, digamos, algo involuntária, existe. Isso não vale a pena negar. Em relação à diversidade dos meios que podemos usar para o fazer, por exemplo, na Austrália, uma das cadeiras que os jovens têm no secundário consiste em preencher um bloco que está branco no início do ano, depois têm que fazer esse bloco. Portanto, não é necessário sermos propriamente o melhor realizador de Hollywood para conseguir fazer educação para os média. Não é necessário que os jovens sejam uns crânios do ponto de vista tecnológico, do uso de tecnologia, para poderem desenvolver o seu nível de literacia dos média. É necessário perceber, por exemplo, como é que os média funcionam, como é que eles se organizam, porque é que eu estou a receber estas mensagens e não outras. É preciso perceber conceitos que aparentemente são complicados, como um agenda setting, como um framing, o que é que vem primeiro, como os gatekeepers, porque é que esta informação só é disponibilizada agora e porque é que é disponibilizada por esta pessoa. Porque há muitas formas de ler as coisas. Quando, por exemplo, e isso faz-se, e é necessário as pessoas... Eu lembro-me, quando o engenheiro António Guterres era primeiro-ministro, a gasolina num dia aumentou 17 escudos. E, na verdade, nesse dia havia eleições no Benfica. Ninguém quis saber se a gasolina aumentou 17 escudos ou 7 milhões. É igual. Interessa é saber quem ganha as eleições do Benfica. E, portanto, isso são as chamadas cortinas de fumo. E é importante ir além das cortinas de fumo. Tal como é importante eu perceber como é que eu estruturo uma mensagem média de 1 minuto, como é que eu consigo colocar algo que demorou 6 meses ou 3 dias ou 2 horas num minuto só, é importante perceber quais é que foram as técnicas que os outros usaram para fazer isso. E como é que eles mostram. Não é só a questão dos ângulos nos comícios da política, não. É, por exemplo, os próprios valores que estão reproduzidos nessa mensagem. Se nós virmos nas novelas, há sempre pessoas que são claramente estereotipadas. Nos média, as mulheres são claramente estereotipadas, mas se formos analisar os próprios média, quem dirige os média não são mulheres. Há mais jornalistas mulheres do que homens, mas nos cargos intermédios já começam a haver um equilíbrio, mas nos cargos de topo não há mulheres. É raro. Portanto, no fundo, são questões implícitas a todas estas atividades, ferramentas, plataformas que falamos, mas que não são necessariamente explícitas para o grande público, para o cidadão comum. Mas nesse sentido, portanto, já têm surgido ao longo dos últimos anos em Portugal vários projetos em que os média, nomeadamente jornais, têm tentado esta aproximação junto de públicos mais novos. Estou-me a lembrar de alguns casos do Público, do P3, do Diário de Notícias, do JN, que têm estes laboratórios de aproximação a um público mais juvenil em ambiente de contexto de aula, de ambiente educativo, mas, e colocando um pouco mais para lá a questão se achas ou não que as escolas estão a fazer também bem ou não parte deste trabalho, é importante, como é óbvio, falar então neste projeto que também te traz aqui, que foi o tal de Educação para os Média, concentrado no âmbito dos jornais escolares e que teve como laboratório todo um distrito, neste caso o de Castelo Branco, que durante algum tempo várias escolas do ensino, portanto do segundo e do terceiro ciclos, tiveram a produzir jornais escolares, não era novidade para elas, mas aqui o grande foco não era, por assim dizer, no produto final, mas claramente no processo. Sim, não interessava tanto o produto final em si, se o jornal era mais bonito ou menos bonito, isso tentava-se fazer, mas era algo que não dependia diretamente dos jovens que participavam. A nossa ideia inicial foi desenvolver um CD que pudesse ajudar. Na altura perguntaram, mas porquê um CD? Eu dizia, um CD porque há escolas onde o acesso à internet não é bom e há muitos jovens que não têm internet em casa. Infelizmente isso hoje ainda acontece e com a crise isso ainda acontece mais do que aquilo que se pensa. Fomos pelos jornais escolares também, porque ora, não havendo acesso à internet eu não ia propor algo que se fizesse só online. Fomos pelos jornais, por sua vez, os jornais podiam ser em papel ou online e havia a possibilidade do Reconquista imprimir os jornais gratuitamente durante 2 anos. O que se fez foi, nós queremos que os jovens produzam. Muitas vezes o que encontramos foram jornais de escola e jornais repositórios e não jornais escolares. Ou seja, o jornal de escola serve para promover a escola e as suas atividades e as pessoas que com ela colaboram ou que lá trabalham. Portanto, havia uma fraca participação dos próprios alunos. Havia uma fraca participação. Eu fui falando com os professores ajudaram imenso, porque nós fomos beber ao terreno e, portanto, todas as decisões foram tomadas em conjunto com o terreno. E então decidimos fazer um concurso de jornais escolares interno ao projeto, onde participavam as 24 escolas.
E algumas das regras eram 50% dos conteúdos têm que ser produzidos por alunos especificamente para o jornal escolar. É preciso haver diversidade de géneros jornalísticos. E o jornal tem que publicar 3 edições por ano. Para quê? Para que os jornais aproveitassem de facto, as escolas aproveitassem de facto isso. As escolas fizeram um esforço enorme. Os alunos deixaram de participar porque apareciam numa fotografia ou porque fizeram um trabalho muito giro para a disciplina de português, a professora gostou e colocou no jornal. A ideia não era retirar esses trabalhos de lá, mas era, podem entrar, mas os alunos têm de facto produzir. Porque quando eles foram produzir, começaram a perceber de imediato algumas coisas. Mas como é que eu produzo? Como é que eu começo uma notícia? Onde é que eu vou ver dos dados? E falo com quem? E qual é o tamanho disto? E então eles começaram a perceber algo que era, bem, eu já não estou a escrever para o meu professor que me valida os conteúdos antes de saírem no jornal. Eu estou a escrever para o jornal. E, portanto, houve temas que os alunos, lembro-me, eu fui com alguns alunos porque eles tinham dificuldade depois com o gravador e disse, eu vou com vocês, mas vocês é que colocam as perguntas, estruturei as perguntas com eles é que decidiram os temas, foram entrevistar o Presidente do Executivo acerca de problemas da escola, problemas da comunidade. E isso é intervir socialmente através dos médias, seja através do YouTube ou seja através de um simples jornal de escola. E aí está a gênese a germinar da lógica mesmo participativa. Mas há aqui também uma questão curiosa, particular neste projeto. Apesar de estarmos sempre a falar de nativos digitais, de indivíduos que já nasceram imersos em todo este ambiente tecnológico, ligado em rede, de comunicação permanente e instantânea, apesar de tudo isso, começamos pelos jornais e por um vírgula que, apesar de tudo, continua a seduzir por ter um impacto diferente e até, em parte, por se ter tornado raro o próprio suporte impresso, não é? Entre eles, pelo menos. Sim, eu recordo-me ainda antes do projeto, eu fiz um estágio de fim de curso em São Vicente da Beira e fiz um jornal com os alunos do 6º ano. O jornal tinha 16 páginas, era a preto e branco, era papel de jornal, efetivamente. E a primeira pergunta que um aluno fez foi, mas porquê é que isto não tem qualidade nenhuma? Isto não tem fotografias, isto não tem cor, o papel não presta. Portanto, era muito interessante a perspectiva do aluno e depois percebendo como é que o jornal se foi tornando raro, mas ao mesmo tempo válido. Porquê é que o jornal em papel era preferido? É engraçado que eu publiquei um texto o ano passado, num livro da Unesco, precisamente, onde o título era quando o jornal em papel é mais querido que o jornal digital. Porque o que estava escrito era verdadeiro e havia um suporte. E eu podia dizer, isto que está aqui sou eu, fui eu que fiz. E podia levar e mostrar aos outros. E no online isso não é tão óbvio. Porque, embora a portabilidade seja discutível hoje, porque a internet hoje está nos bolsos dos miúdos, portanto já não está no quarto ou na sala, está em todo ou na lado. televisão, está em todo lado. Seja como for... era algo que para eles lhes trazia valor acrescentado. Porque era mais exclusivo. Eu não estou na internet, no meio de não sei quantos bilhões de coisas. Eu estou aqui. E, portanto, aqui eu chego à minha comunidade. À comunidade escolar e educativa. Nós, neste caso, falámos, e para rematar, de um projeto muito particular. Muita investigação tem sido feita por académicos portugueses, por várias instituições de ensino, mas sentes que, de certa forma, e pegando no impacto real destas iniciativas e depois de que forma é que elas conseguem concretizar no terreno estes projetos e eles, de facto, ajudarem os alunos, futuros cidadãos, a terem realmente uma visão crítica sobre os média, sobre o que produzem e sobre o que consomem, achas que, de facto, nesta área ainda há muito por fazer nas escolas, seja dos primeiros graus de ensino até aos níveis superiores? Eu acho que há muito por fazer nas escolas, não porque nós não tenhamos pessoas que o saibam fazer, porque temos, não porque os professores não queiram, porque eu trabalho nas escolas já há anos e a receptividade dos professores tem sido sempre excelente, muitas vezes em prejuízo da sua vida pessoal, porque não têm outros tempos livres. As direções das escolas apoiaram-me sempre. A questão muitas vezes é espaços. Como é que eu trabalho com os alunos isto? Porque nós dizemos, os professores precisam de formação. Pronto, os professores deviam saber tudo acerca de tudo. Deviam ser a enciclopédia brasileira ou a enciclopédia britânica. Deviam ser, quer dizer, os professores são pessoas como os outros. Os professores sabem muitas coisas. Podem não ser excelentes a usar tecnologias, mas há professores que são excelentes a usá-las. Quando trabalhámos no projeto com 150 professores, houve resultados impressionantes. Eu fiz formação com 150 professores, na qual aprendi imenso. Houve produtos que eram desenhos ou fotografias feitos por alunos do pré-escolar e havia vídeos. Portanto, há vontade disso. Há bons trabalhos feitos na faculdade.
nos graus iniciais, no pré-escolar e no primeiro ciclo, aí sim é preciso eventualmente começar por aí. Porquê? Porque as investigações que foram feitas até agora em Portugal centram sobretudo nos alunos a partir dos 9 anos, porque as investigações são quase tudo feitas a partir de questionário, é o inquérito por questionário, e os alunos aí já sabem responder, é mais fácil. Então, consegue-se recolher mais alunos em menos tempo, obviamente, porque não há dinheiro nem tempo para tudo, e a questão é perceber, no trabalho que eu fiz nesta primeira parte do pós-doutoramento, uma das coisas que eu percebi foi 90% dos alunos que eu inquiri estavam na rede Facebook antes dos 13 anos, mas havia alunos que estavam lá desde os 7 e desde os 8, coisas deste género, e até antes. Portanto, hoje as crianças estão ao colo dos pais, os pais emprestam-lhes o telemóvel porque acham muita graça a criança estar a brincar com aquilo, mas aquilo não é um brinquedo. Portanto, já é mais que a realidade, é uma espécie de hiper-realidade para todos estes jovens. Não é? E, portanto, é necessário, não digo ir a ensinar os bebés, mas esta educação começa no berço. E, portanto, é necessário trabalhar com os pais, aprender com os pais, perceber como é que nós podemos colaborar com eles, porque eles são um meio super importante para os filhos, e, ao mesmo tempo, trabalhar com os educadores, trabalhar com as pessoas de primeiro ciclo e tentar aprender com eles e desenvolver materiais que eles possam usar. Esse é um trabalho que eu estou precisamente a começar neste momento e que penso que tem sentido. Eu fui a vários sítios do país falar com pessoas responsáveis, quer ao nível político, quer ao nível de escolas, e a receptividade foi excelente. Portanto, os próprios professores ficaram muito motivados e nós vamos começar esta formação em setembro. Mas vai haver também mais novidades em setembro, porque no último Congresso de Literacia, Média e Cidadania, o Diretor-Geral de Educação explicou que há um plano do Ministério que pretende formar professores em Educação para os Média em todo o país. E há também novidades ao nível nos apoios à comunicação social regional e nacional, em que os jornais, as rádios, as televisões podem desenvolver projetos de educação para os média que podem vir a ser financiados em grande parte por fundos europeus e em grande parte pelos apoios do Estado. E, portanto, há apoios, há vontade, há pessoas, temos meios. Portanto, é preciso ir fazer e é preciso ir para o terreno. Talvez nós abdicarmos um pouco daquela lógica de apresentar grandes números em PowerPoints muito idos em congressos mundiais e talvez apresentarmos experiências em que trabalhamos com 6 ou 7 ou 10 ou 15 alunos e 3 professores e o que é que aquilo deu. Como é que se faz efetivamente no terreno? O que é que os alunos produziram? O que é que eles pensam? Portanto, é necessário fazer a outra, mas é necessário fazer, se calhar, uma educação para os média imersiva, interpretativa, e não tanto estatística. Portanto, é uma espécie de educação para os média 2.0, que já não se concentra apenas nos meios tradicionais, já se concentra em meios que estão bem para lá da realidade e do cotidiano de todas destas pessoas e que envolve vários patamares de gente, ao fim e ao cabo toda a sociedade, para se perceber qual é o seu impacto e de que forma é que, aqui então o essencial de tudo isto é como é que se pode produzir e consumir informação de forma crítica para que, em vez dela nos manipular, possamos ser nós a controlar a forma como ela entra nas nossas vidas. Vítor, obrigado por este testemunho, felicidades para esse teu trabalho. Como já percebemos, falámos de educação para os média e de literacia digital, áreas importantes a ter em conta quando estão em causa a cidadania na esfera mediática e a participação democrática nos média.